Bom dia, graça e paz. Vamos abrir as Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Estamos aqui, eu, Jaciane, e a Karen Sofia, que já pegou no sono ali, ó. Como bem lembrou o presbítero, estamos em atuação para voltar ali para a Romênia em abril desse próximo ano, e por isso estamos passando em algumas igrejas, somos do Recife, passando em algumas igrejas para estar aí fomentando missões e ter parcerias com as igrejas locais, tá bom? Atos capítulo 13, versículos 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Podeis sentar, irmãos. Meus queridos, deveria ser... Eu acho que eu estou sendo redundante em falar de uma igreja missionária. Para que a igreja existe, afinal? Qual o propósito dela aqui nessa terra? Afinal, ela foi enviada pelo Senhor e ela também envia os seus. A igreja do Senhor precisa urgentemente olhar escatologicamente para este mundo. Como assim? Nós acabamos de cantar: Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É com convicção que estamos cantando isso, e então, se é com convicção, precisamos urgentemente olhar para os povos longínquos também, a apresentar a palavra de Deus, porque o próprio Senhor Jesus falou que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Mateus 24:14 que está escrito isso. Então, queridos, a nossa proposta nesta manhã é meditar a respeito de uma igreja missionária. Mas para isto, voltemos para o que está acontecendo neste momento aqui de Atos 13. O que é que está havendo nesse momento ali na igreja primitiva naquele momento? A igreja do Senhor, ela nasce a partir da ascensão do Senhor Jesus, ela parte para o ataque. Tanto que Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está em ataque contra as hostes espirituais deste mundo. A igreja do Senhor está aqui registrada em 30 anos, seus primeiros 30 anos de sua história aqui no livro de Atos, que relata da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo até a primeira prisão de Paulo em Roma. E aqui a perseguição dá um sentido maior no quesito missionário da igreja. É interessante que lá em Atos capítulo 9, mas capítulo 7 e 8, que vai estar se falando ali a respeito da perseguição contra Estevão. Ele é apedrejado, ele é morto ali nas portas de Jerusalém e desencadeia-se uma grande perseguição ali a nível Judeia e Samaria também. E a igreja, ela se espalha por todo o Oriente Médio,
onde se vai chegar lá em Antioquia da Síria, mais ao norte. Mas o interessante é que naquela cidade de mais de 500 mil habitantes, uma cidade que estava somente atrás de Roma e de Alexandria na África, uma grande metrópole, 500 mil habitantes, chega lá o Evangelho através de quem? Pessoas comuns como eu e você. Pessoas comuns, pessoas simples, pessoas que não tinham estudo teológico, pessoas que não tinham estudo missionário, pessoas que não tinham estudo antropológico, pessoas que apenas conheciam a Cristo, estavam querendo divulgar a Cristo ali naquela região. As pessoas que fundaram a igreja de Antioquia são pessoas anônimas. A Bíblia não diz o nome dos indivíduos, mas o evangelho foi semeado naquela região e uma igreja cosmopolita surgiu. Como assim? Cosmopolita porque eram pessoas de várias culturas e nacionalidades, etnias diferentes. Então, queridos, dito isto, neste livro que Lucas, cooperador de Paulo, escreveu, nós podemos extrair pelo menos 3 características de uma igreja missionária. Estar aqui no capítulo 13, versos 1 ao 5, que acabamos de ler, a primeira característica de uma igreja missionária é a diversidade. Diversidade de dons e diversidade de pessoas distintas. Está aqui escrito que eles eram profetas e mestres, e vai classificar, descrever quem são essas pessoas. Barnabé era europeu, natural de Chipre. Lúcio era um negro de Cirene, da capital da Cirenaica, na África. Temos também Manaém, temos Simeão Níger, um negro da África, e Lúcio de Cirene, né, que acabamos de falar. Um europeu, 2 africanos. Também temos aqui Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca. Manaém, ele foi criado junto. Colasso significa irmão de leite. Uma pessoa que era de berço de ouro. Pessoa criada junto com reis. Ou seja, ele descreve aqui, o Herodes que ele está falando, Lucas está dizendo aqui, o tetrarca, aquele que mandou matar João Batista, aquele que mandou degolá-lo depois daquela festa, né, que a filha de Herodias havia dançado para ele. Também está aqui Saulo, natural de Tarso, na Cilícia, um varão asiático. Temos um europeu, 2 africanos, 2 asiáticos. 5 pessoas, 3 nacionalidades e continentes distintos, pessoas aqui que estão servindo ao Senhor de todo o seu ser, de todo o coração, para que a igreja alavancasse o evangelho por todo o Oriente e Ocidente. E então, na igreja de Antioquia, queridos, é onde se consolida, de fato, a igreja nos confins da terra. Lembra lá que Jesus falou em Mateus, Lucas, Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Confins da terra se consolida aqui em Antioquia, e de Antioquia para os outros confins da terra. Então, há uma igreja aqui, uma igreja missionária, ela preza por uma diversidade, queridos. Uma igreja, ela não pode ser composta com pessoas do mesmo tipo. Não, a igreja aqui é só para rico. Aqui a igreja é só para pobre. Aqui a igreja é só para branco. Aqui a igreja é só para negro. Aqui é só a igreja só para jovens. Aqui é uma igreja só para idosos. Não pode haver isto em nosso meio. Por mais que há igrejas desses naipes por aí, tá? Mas não se constitui uma igreja bíblica.
Porque, queridos, Deus nos chamou, mesmo sendo diferentes. Imagine uma igreja e todo mundo igualzinho a você. Imagine. Não, irmãos. Imagine, nós precisamos uns dos outros, diferentes classes sociais, diferentes faixas etárias e diferentes em gênero, homens e mulheres, meninos e meninas. Tudo isso porque Deus nos projetou assim. Foi assim no Éden, um homem, uma mulher. Foi assim em Noé, homens e mulheres, idades diferentes. Foi assim que Deus projetou lá em Babel. Deus tinha condenado as ações daquelas pessoas que estavam num processo de unificação, mas Deus havia mandado se espalharem. E Deus fez o fenômeno das línguas, tudo muito diferente. Então, se for de reclamar, de ter que aprender um idioma diferente, tem que reclamar com Ele. Foi Ele que quis assim. Então, Deus que criou os povos a partir daquele momento ali em Babel. Então, surge da vontade dEle isto também. É interessante que a maior base para crermos nessa diversidade, diferenças que há na igreja do Senhor é a própria Trindade. Nosso Deus é em essência uno em essência e trino em personalidade, trino em funções diferentes. Não foi o Pai que foi sacrificado no madeiro, foi o Filho. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para habitar em nós. Nós vemos aí que a Trindade, pessoas distintas, uma só em essência, mas subsistindo em três, porém com funções diferentes na eternidade. Então Deus faz isso conosco, nos dá pessoas distintas e dons distintos para o progresso do Evangelho, onde o Evangelho foi instalado. Seja aqui no Meia, seja no Rio de Janeiro, seja no Brasil, para o mundo. A menor visão missionária que uma igreja deve ter é o mundo todo. Então, por isso, ele coloca pessoas, faixas, gêneros diferentes na sua igreja, para que haja crescimento necessário. Ora, os órgãos do nosso corpo, as nossas mãos, os nossos pés, o nosso corpo em si, ele cresce igualmente. Se uma mão cresce mais do que a outra, isso é uma deficiência, isso é um problema, uma anomia que está aí no corpo, tá? Mas, de maneira geral, naturalmente um corpo, ele cresce simultaneamente. Então, a igreja do Senhor, ela existe em diversidade de pessoas e de dons, para que o propósito de Deus em Cristo seja cumprido. E assim a igreja cresça, mesmo com as diferenças de faixas etárias, sociais e de gênero que a igreja tem. O apóstolo Paulo corrobora isso lá em Gálatas 3, 28, que ele diz: não há judeu e nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, mas todos vós sois um em Cristo Jesus. É interessante que Paulo fala isso, ele está pensando literalmente nessas diferenças que eu acabei de falar, diferenças étnicas ou diferenças culturais, não há judeu e nem grego, diferenças sociais, não há escravo nem livre, e diferenças de gênero, não há homem nem mulher, mas todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, queridos, a igreja, ela existe para o Senhor, ela existe para divulgar a palavra de Deus de acordo com os dons que Deus te deu. Meus queridos irmãos, é interessante que esses profetas e mestres aqui que exerciam aquelas funções naquela igreja, claro que tinham outros dons, que ele está assim resumindo a igreja de Antioquia, como é que funcionava aquela igreja. Ele está querendo dizer aqui que estava funcionando com pessoas diferentes e com dons diferentes.
Deus deu dons espirituais a cada membro desta igreja. E esses dons espirituais precisam ser exercidos para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Então, você recebe os dons dados pelo Senhor e não pode dizer: eu não quero fazer nada nesta igreja. Eu não quero fazer nada em prol do crescimento. Eu não quero fazer nada porque essa igreja me feriu, aqueles irmãos me feriram, aquelas pessoas me machucaram, então não vou fazer mais nada. Vou ficar aqui só sentadinho no banco, porque aqui é o meu lugar, eu sento, eu ouço e vou embora e não tenho nada a ver com isso. Negativo. Os dons que Deus te deu não foi para você mesmo, foi para a glória do nome dele e para a edificação do seu corpo. Então, tudo que você faz é para o Senhor. E se faz para os homens, está cometendo pecado. Porque a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, fazer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nossa, a primeira pergunta do breve catecismo, né? Basicamente isso. Então, qual o fim do homem? Qual o fim principal de todo homem? Exatamente assim. O que não é para a glória de Deus é pecado. E então, irmãos, uma igreja missionária, ela exerce sua diversidade, tanto de pessoas diferentes, como de dons diferentes. Que o Senhor esteja lhe dando, abrindo seus olhos, para que essas diferenças seja para você, para alavancar ainda mais o Evangelho nesta localidade, nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse mundo. E em segundo lugar, queridos, uma igreja missionária, ela tem espiritualidade. A segunda característica de uma igreja missionária é a espiritualidade, que ele vai dizer no verso 2. No verso 2, ele diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando. Vamos até aqui, depois a gente continua. Meus queridos irmãos, é interessante que aqueles irmãos, aquelas pessoas estavam ali servindo ao Senhor. É interessante que no verbo, no original que aparece aqui, é o mesmo verbo utilizado para liturgia. Então, muitos intérpretes entendem que eles estão em culto ao Senhor, culto coletivo, estão celebrando ao Senhor na coletividade. Eles estão aqui jejuando. Todas as vezes que a Bíblia fala jejum ou jejuando, está intrínseco ali, está embutido ali oração. Não existe jejum sem oração. Jejum sem oração é uma mera dieta. Tá? Então, a Bíblia está dizendo aqui que eles estavam exercendo a profunda espiritualidade, jejuando e orando. E eu quero dar um destaque aqui para o jejum, porque quase não é falado nas nossas igrejas, enquanto em outros setores evangélicos estão absurdamente tratando o jejum como outra coisa, que não é o jejum bíblico. Outros, já vi tantos por aí, falarem que o jejum pode ser eu tomo uma Coca-Cola, eu me abstenho de Coca-Cola, como tudo menos Coca-Cola. Eu vou fazer jejum de novela, eu vou assistir outras coisas, outras séries, mas as novelas eu não vou assistir, porque a novela é do maligno. Eu estou em jejum de internet, eu vou desligar minha internet, quero contato com o mundo, quero contato com ninguém, não quero WhatsApp, e vou exercitar o meu jejum. Isso existe. Isso existe, irmãos. Eu já conheço pessoas que fazem isso. Eu vou jejuar para ter a minha varoa, a minha varoinha, a minha varolinda. Eu vou jejuar para fazer... Irmãos, o desvirtuamento do exercício espiritual que é o jejum e a oração está gigantesco na nossa época. O jejum, ele é literalmente dizendo para Deus:
Senhor, eu não dependo da comida ou da bebida para viver. Eu não dependo desta vida para servir ao Senhor. Eu dependo do meu Senhor que me salvou. Eu estou dizendo para Deus que estou em dedicação total ao seu nome. Dedicação total aos interesses de Deus. Então, o jejum bíblico é buscar ao Senhor, é contrição, é arrependimento, é reconhecer que eu preciso do Senhor, dos exercícios espirituais que Ele me confiou, para tomar decisões do interesse de Deus. Quando vamos para o jejum, irmãos, na Bíblia, quando vamos observar no Antigo Testamento as Escrituras, nossa, quanto tem escrito sobre jejum? Jejum é humilhação. Jejum é se interessar pelos interesses de Deus. É buscar os desejos de Deus para a sua vida particular e para a vida da igreja do Senhor. É tanto que no Antigo Testamento, por exemplo, Esther, lembra lá da história de Esther? O povo de Deus ameaçado, as cartas de Hamã já tinham sido carimbadas pelo rei para as 120 províncias, para que aqueles, uns e outros, todos eles pudessem matar o povo de Deus. Então Mardoqueu manda mensagem para ela: olha, se você se calar, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu, Esther, e a casa do teu pai vão todos perecer. Quem sabe, Esther, para este tempo Deus te colocou no palácio e por conta de, realmente, Deus colocou aquela mulher por conta daquela ocasião, que Deus queria livrá-los, usando uma serva de Deus ali no palácio. E ela, tá bom, orai e jejuai por mim. 3 dias de jejum e oração. E ela adentra a presença do rei. E ele, milagrosamente, estende o seu cetro. E ela toca no cetro e intercede pelo povo de Deus junto ao rei, que remove tudo aquilo. Deus reverteu toda aquela situação, se utilizando pelo mecanismo da oração e do jejum. A igreja no Novo Testamento, para levantar líderes, jejum e oração. Tanto lá em Atos 6, os diáconos, como lá em Atos 14, para levantar presbíteros. Ou seja, eles estavam jejuando por causas nobres, não por motivos egoístas particulares. E aqui a igreja em Antioquia, ela está orando e jejuando por quê, irmãos? Por causa, para que Deus levantasse homens para irem aos confins da terra e dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho, que o rei está voltando. Então, por que eles estão orando e jejuando? O texto continua dizendo. Mas, irmãos, podemos entender aqui o seguinte, que você, como indivíduo, e vocês, como coletividade, têm a responsabilidade de orar e possivelmente jejuar para Deus levantar homens e mulheres nesta casa, na sua parentela, na sua família, ou mesmo na sua casa, ou mesmo você, para ser encaminhado para os confins da terra e ser um instrumento da graça de Deus aos povos, que mais de 2 bilhões de pessoas hoje que não têm acesso livre ao Evangelho da graça que nós temos aqui livremente. Tem pessoas que leem, é como se estivesse lendo aquele capítulo 6, 8 de Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E a resposta, alguns é como se dissessem: eis-me aqui, Senhor, envia ele. Consegue dizer eis-me aqui, mas envia fulano. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Esse envia-me pode significar muita coisa. Envia-me
ali, envia-me acolá, envia-me ou também aos confins da terra. Irmãos, está na hora de começarmos também a orarmos por isto, se incomodar por isto também. De Deus levantar homens e mulheres a partir desta casa para serem enviados para os confins da terra. Você não precisa de um chamado de um anjo de chegar. Ei, você, o Senhor vai te enviar para os índios lá na Amazônia. Não, você não precisa disso. A própria palavra de Deus lhe chama para isto. Eu não tenho um chamado para a Romênia. Eu não tenho um chamado para a Venezuela. Eu não tenho um chamado para o México. Locais por onde já passamos. O chamado, ele é para pregar o Evangelho. É para exercer o chamado de Cristo na sua vida, onde você foi enviado por Ele. Sabe que muitas vezes Deus fecha portas e Deus abre em outros locais portas de emprego, por exemplo, ou de empreendedorismo. Muitas vezes é pensando no nome dEle, claro, para que você divulgue o nome dEle aonde você foi enviado. Você é um enviado de Deus aonde Ele lhe colocou, seja na vizinhança, seja na faculdade, universidade, seja no emprego, seja numa empresa, enfim, o Senhor é quem está enviando. Mas também não podemos abrir mão do envio transcultural que está sendo em destaque aqui, orando e jejuando para que o envio seja efetivo na vida daqueles irmãos daquela igreja. Os irmãos estavam pregando o evangelho ali em Antioquia, já tinham pessoas aos arredores, mas também precisavam enviar para os outros povos que estavam perecendo sem Cristo. Na hora de se incomodar com isso e de orar por isso, se incomodar mesmo, porque na nossa igreja, 1 milhão de membros no Brasil todo, só 280 aproximadamente, que estão em 42 países. Pouquíssimo, é quase nada, é 0,00%. Dentre 1 milhão, 280, quanto é o percentual? Nem eu sei, de tanto zero à esquerda. Está na hora de se incomodar com isso e de orar veementemente, com convicção. Senhor, levanta obreiros, homens, mulheres, a partir desta casa, a partir da nossa família, para que sejamos instrumentos do Senhor nas nações. Lembra do que já falamos anteriormente? A menor visão missionária que uma igreja pode ter é o mundo todo. E eles aqui falando, irmãos, no capítulo 13, no verso 2, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. É aquilo que nós já falamos. Essa separação aqui não foi definitiva. É como se alguém é enviado a partir dessa igreja para um continente africano, para o continente asiático, para as Américas. Mas é uma extensão da igreja presbiteriana do Meier, lá nos confins da terra. Ou seja, eles foram separados, mas ligados àquela igreja. Eles saíram de sua zona de conforto e passaram a transpor povos que estavam precisando desse evangelho da graça de Deus. E então, o que nós temos, queridos, muitas vezes são pessoas que têm um direcionamento específico. Como já falamos, não tem um chamado para a Romênia. O chamado é para pregar o evangelho onde está. Mas Deus nos capacita e nos direciona para onde Ele quer, para onde Ele quiser. Então, isso é um direcionamento do Senhor. Igreja, estamos falando sobre as características de uma igreja missionária. Em primeiro lugar, diversidade, tanto de pessoas e dons diferentes, também espiritualidade. A igreja ora, jejuma, levanta obreiros,
envia. E aqui em terceiro e último lugar, está escrito no verso 3 e parte do 4 e do 5 também, que diz assim: então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Novamente, jejum e oração. Para quê? O envio desses obreiros. Jejuando e orando para levantar, jejuando e orando para enviar. Eles impuseram as mãos. E impor as mãos, queridos, significa: nós estamos com vocês. Nós iremos sofrer junto com vocês. Nós estaremos se alegrando com vocês. Nós estaremos sustentando vocês integralmente. Nós estaremos participando da vida missionária de vocês. Nós estaremos acolhendo vocês quando vocês vierem. Nós estaremos em sintonia, em oração com vocês, na caminhada que vocês estarão para o Senhor. Exercendo para o Senhor. Então, irmãos, impor as mãos é isso, é responsabilidade, é parceria. Em terceiro lugar, uma das características de uma igreja missionária é parceria. Eles também se despediram, impuseram as mãos e se despediram. Aqui literalmente, no verbo grego é despachar. Por que o tradutor não colocou a palavra despachar? Porque muitas vezes é utilizado mais para objeto, para algumas coisas. Mas é literalmente isso, é mandar embora. Ele poderia traduzir aqui, e eles os mandaram embora. Né? Soaria um pouco negativo, né? Na nossa linguajar de hoje. Mandar embora? Poxa, pesado isso. Porque eles tinham convicção, a igreja, parceira deles, tinha convicção de que eles tinham chamado o direcionamento de Deus para os confins da terra e mandaram embora, literalmente, despacharam aqueles missionários. Não era nada mais, nada menos do que Paulo, né? Já pensou hoje? Não, Paulo, vai não embora não, fica aqui com a gente, que é isso, rapaz? Temos a internet para você estar pregando na internet. Não. Mandaram embora por amor ao Senhor. E eu conheço colegas que a igreja não manda embora, não, porque ele está sendo uma bênção aqui. Mandar embora é um privilégio da igreja local, de ter obreiros e obreiras nos confins da terra. É um privilégio enorme. E é interessante que eles, no verso 4, ele diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo. Afinal, foi enviado pela igreja ou pelo Espírito Santo? O Espírito Santo é que dá convicção de chamado aos que estão sendo enviados. E o Espírito Santo é que direciona, move o coração da igreja para enviar aqueles obreiros. Então, o Espírito Santo está guiando o seu povo. Foi ele que desceu sobre o povo de Deus no capítulo 2. É ele que está alavancando missões. Por ele, já estaríamos com muitos obreiros nos confins da terra. Mas, infelizmente, a igreja, ela tem um receio, uma resistência, um medo. Temos a soberania de Deus, que guia, governa, dirige, sustenta todas as coisas. Mas existe a responsabilidade humana e não pode ser ignorada. Infelizmente, muitos de nós ignoramos essa realidade da responsabilidade. E, não, só quando Deus quiser agora. Deus quer. Muitas vezes negligenciamos. E eles também, queridos, contavam com João Marcos. No verso 5, no final, eles tinham também João como auxiliar. Ou algumas versões vai dizer assistente. Esse termo grego para assistente é literalmente aquela pessoa que está a serviço de um oficial romano, de alguma liderança romana. Aquele que é mordomo, que está servindo o tempo todo para que aquele oficial romano, ele não se preocupe com mais nada em exercer somente o cargo. E aqui também é aquele mesmo escravo que ele foi condenado à morte, remando até o fim. É o mesmo verbo utilizado aqui. Agora, veja que interessante, muitos compreendem que João Marcos aqui, ele não estava junto com os irmãos pregando o evangelho. Ele estava junto com eles, dando assistência
no quesito dos bens. Ou seja, estava dando assistência no quesito de comprar as comidas, de conseguir uma passagem de navio, de conseguir uma hospedagem, de contactar algum irmão, alguma irmã para hospedar aqueles missionários. Era assim. Parceria. Missões não se faz sozinho. Da igreja que está sustentando em oração, em contribuição, da igreja que está enviando, da igreja que envia pessoas, coloca pessoas ali para dar assistência necessária para que os obreiros se preocupem somente com a pregação do Evangelho da Graça. E assim, irmãos, a igreja do Senhor precisa entender esses princípios. Tem que ter essas características intrínsecas dentro de nós, como uma igreja chamada para fazer a diferença. Um missionário britânico já falou assim, que quanto mais uma igreja se aproxima de Cristo, mais missionária ela deve se tornar. Porque Cristo é o Deus missionário, em carne e osso, em pessoa, que nos inspira e nos conduz até os confins da terra, estando conosco, presente todos os dias da nossa caminhada. Que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, essa igreja olhe para esses princípios, essas características, incorpore isso dentro do seu ser, do seu cerne, e ser missionária de fato. Em nome do Senhor Jesus, que a igreja seja tanto diversa de dons e de pessoas, tanto de espiritualidade profunda, e trabalhe em parceria para que o Evangelho chegue aos confins da terra. Que Deus os abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.